Olá, sou Bruno Herrera e bem-vindos ao canal Perodontologia. A seguir teremos a minha aula para o programa de pós-graduação em odontologia da FOP Unicamp. A apresentação será dividida em 4 partes. Primeira, uma introdução sobre inflamação, segunda e terceira sobre resolução da inflamação e a quarta, perguntas e respostas. Se você ainda tiver alguma pergunta que não foi discutida na apresentação, escreva aí embaixo do vídeo que será respondido breve. Espero que gostem. Abraços. Bom, antes de começar aqui, eu queria primeiramente, claro que agradecer o Chico, o professor Francisco Gropo, amigão meu aí de 10 anos. A gente já fez muita coisa junto, a gente trabalhava junto no Foresight, em Boston, por alguns anos, e depois dei curso nos cursos de pós-graduação dele. A gente conversa muito sobre várias coisas de pesquisa, a gente sempre está ligado aí um no outro. Tá? E eu fiquei muito feliz do convite, da ideia do professor Gropo de dar essa aula aqui online para vocês, inclusive de abrir para outras pessoas esse curso. Então, para você que não é da pós-graduação da FOP, só mandar um presente aí no chat, que o Gropo depois vai emitir um certificado para vocês da apresentação de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Bruno Herrera, eu sou dentista, formado em 2001. Logo depois que eu formei odontologia, fui para uma área completamente não esperada, né, para um dentista. Não fui para a clínica, não abri consultório. Eu fui fazer mestrado e doutorado em farmacologia no ICB USP. Farmacologia geral, não era na faculdade de odontologia. E lá, no meio do meu doutorado, fui para Boston, na Boston University, fazer um fellowship, um ano, né, de doutorado de sanduíche. Após isso, eu acabei fazendo pós-doc na Unesp, voltei para Boston no Foresight, instituto afiliado a Harvard, e trabalhei como pesquisador associado no Exército Americano também. Depois disso, eu decidi que somente pesquisa não era o que eu queria, e eu decidi voltar para a clínica, fiz residência e mestrado em periodontia e implantodontia, e agora estou dando aula na Universidade de Detroit. E junto com a minha aula, eu tenho um programa, um acordo aqui, que eu vou pegar meu diploma de dentista e vou provavelmente ser parcial numa clínica privada. Mas agora que está tudo parado, não sei o que vai acontecer, né? Vamos ver. Bom, primeiramente eu queria só mostrar para vocês mais ou menos como é que é a minha vida aqui. Essa é uma foto da cidade de Detroit. Você vê aqui à esquerda, aqui é Canadá. Então tá bem... Vocês conseguem ver meu cursor, né? Bom, aqui... Que Bruno? Vocês conseguem ver meu cursor? Seu o quê? Cursor, a seta. Não estamos vendo. Tá. Tem uma pessoa desconhecida com a câmera ligada aí, uma moça que eu não sei quem é. Por favor, desliga a sua câmera. Senão a gente tem problema na internet. Tá. Bom, então já que eu sei que o cursor não funciona, é bom saber, porque aí eu não vou apontar nada aqui. Bom, à esquerda ali você está vendo o Canadá, e à frente vocês estão vendo a cidade que eu moro. Eu moro bem no centro de Detroit. Eu moro no meio desses prédiozinhos aí, bem no centro. Tá? Então, continuando aí a conversa, fique em casa. Para quem está acompanhando aí o que está acontecendo com o Covid-19, aqui nos Estados Unidos está morrendo muita gente. Só no condado onde eu moro já morreram mais de 1.200 pessoas. Parece que está vendo o seu cursor, viu, Bruno? Agora tá? A hora que você mexe aí, parece que ele está aparecendo. Tá. Então, aqui morreu muita gente já, e a gente está à frente aí do Brasil em termos de casos, e espero que vocês todos estejam seguros aí, família toda sadia, tá? Essa aqui é a universidade que eu trabalho, a Escola de Odontologia da Universidade de Detroit. Aqui só uma foto para vocês conhecerem como funciona aqui a clínica. Os alunos sempre trabalham em duplas, a gente cobre, são 160 alunos por ano, mais ou menos, 150 por ano. E como o terceiro ano eu trabalho junto com o quarto ano, a gente tem 300 alunos na clínica de uma vez só. Então é bem movimentado, bem agitado a nossa clínica, né? Mas é bem gratificante, é muito bom trabalhar com esses estudantes. Aqui é uma ideia para vocês terem uma ideia como é que é a sala de aula. A sala de aula tem essas telas que você dá aula lá na frente à esquerda, você nos computadores e acompanham
nas telas da classe, né? Inclusive, essa foto eu tirei antes de dar uma aula, que é sobre farmacologia das medicações mais prescritas em odontologia. E aqui é o que eu estou vendo exatamente agora. Aqui é onde minha mesa é exatamente na frente da minha janela do meu apartamento. Então, aqui é onde, quando eu estou apresentando para vocês aí, essa visão que eu tenho da minha mesa aqui, da frente do meu computador, né? E aqui você vê aqui o maior tempo que eu passo quando eu estou em casa, sentado nessa mesa. E aí você vê diversas horas do dia aí, a bela vista de Detroit. Bom, mas antes, acabaram isso aí, né? Vamos direto para a conversa. Bom, o que eu pensei hoje na conversa sobre resolução de inflamação é mais ou menos bater um papo sobre inflamação, e mais para frente eu vou entrar mais em a parte mais profunda, em termos de ciência, mais específico, porque o convite foi para dar essa aula na pós-graduação, mas eu sei que tem gente de todo conhecimento, toda formação nessa sala. Então, isso é só um roteiro que eu pensei, mas fiquem à vontade de parar a aula a hora que vocês quiserem, fazer pergunta, eu posso ir, voltar. Se vocês acharem que uma parte não é relevante, eu posso pular. Na verdade, aqui é só um bater papo mesmo e tentar você fazer o pessoal entender melhor sobre o processo inflamatório, tá? Primeiramente, eu vou mostrar essa foto para vocês e eu, sinceramente, se tiver um slide dessa apresentação que eu gostaria que vocês guardassem na memória, é esse slide. Tá? Para quem não sabe, esse é o deus Janus, é um deus romano. Ele é um deus que guarda os portais, ele é um deus que olha para o presente, olha para o passado, para o futuro e para o passado. Janeiro chama janeiro por causa desse deus, tá? Porque janeiro é o primeiro mês do ano que olha para o ano passado e olha para o ano que está começando. E eu uso muito exemplo desse deus romano, que eu acho muito interessante quando a gente pensa em inflamação. Muita gente fala, temos que parar a inflamação, controlar a inflamação. Sim, nós temos, mas a gente tem que entender, antes de mais nada, que inflamação é um processo que tanto pode ser degenerativo, destruir tecido, etc., como é um processo que ajuda na cicatrização e é um processo fisiológico importante no nosso corpo, tá? Se a gente cortar a inflamação totalmente, a gente é capaz de morre, né? Porque tem vários processos inflamatórios acontecendo no nosso corpo agora. E então tem em mente que inflamação tanto é um processo benéfico como maléfico, tá? E se a gente pensar em termos de mediadores inflamatórios, eles estão envolvidos em tudo, desde câncer até em doença cardiovascular e em processos fisiológicos também. Então, quando a gente fala em inflamação em termos de mediadores inflamatórios, a gente está falando de uma coisa muito, muito grande que regula todo o processo do organismo, tá? Então, o que acontece? O que acontece é que quando a gente tem um processo inflamatório, é quando acontece um estímulo lesivo. Esse estímulo lesivo, ele pode ser de qualquer maneira, uma lesão térmica, uma infecção, uma isquemia, qualquer coisa irritante ou qualquer agente físico, tá? Independente do estímulo lesivo, você vai liberar os mesmos mediadores na mesma sequência e vai ter resposta inflamatória, tá? O que é importante entender é que a resposta inflamatória tem vários mediadores, é multimediado, tá? E ele também é uma resposta padronizada, tá? É uma resposta que, independente do estímulo, você vai ter a mesma resposta e a mesma sequência de mediadores. E aí você tem a resposta inflamatória, tá? Aí para frente a gente vai dizer o que muda em cada tipo, tá? Então aqui a gente pode ver diversas situações, aqui simplesmente uma cirurgia de mucocele, aqui esse garotinho aqui explodiu um rojão no rosto dele em Rondônia, né, quando eu estava em Rondônia lá. Aqui uma violite após extração, uma doença periodontal, uma lesão endodôntica, um abscesso, todos eles de fontes diferentes e de progressos diferentes, mas a resposta é a mesma, tá? A resposta é a mesma. O que difere entre uma e outra? Então vai lá. O que difere entre uma e outra é o que acontece após a primeira resposta inflamatória, após a resposta inflamatória aguda. Então, quando você tem a resposta inflamatória, você pode resolver a inflamação,
Quer dizer, é aquela canelada que você dá, aquela topada que você dá no canto da mesa, que teu dedo fica inchado, fica irritado, mas você não precisa fazer nada, simplesmente o seu corpo vai tomar conta dessa doença. Ou a doença cronifica, é aquela dor, por exemplo, de artrite, aquela inflamação de artrite, que para algumas pessoas ele tem algum problema articular agudo, mas ele se resolve depois de um tempo, e algumas pessoas não. E a pergunta de $1 milhão sempre foi o que faz a inflamação ir para um lado ou ir para o outro. Entendeu? É isso que se tenta resolver em pesquisas. E não tenho dúvida, quem responder isso aí vai ganhar $1 milhão ou mais, entendeu? Porque o ser humano, os pesquisadores hoje, se você olhar a linha de pesquisa nas ciências médicas, mais de 40% de toda a ciência é estudo em inflamação ou mediadores de inflamação, incluindo dor aí, porque inflamação reguladora, tá? Por quê? Porque o ser humano não conseguiu viver com dor, né? Não aprendeu a viver com dor, e claro, a eliminação de dor é uma das coisas que a gente tenta mais fazer em odontologia também, etc. Entendeu? Então aqui tem os dois modelos que foi apresentado antes. O modelo de cima é o modelo que na maioria dos casos acontece, então você tem o início do processo inflamatório, um pico, e aí você tem sequências celulares que vão trocando as células nesse tempo, e no final você tem a resolução da inflamação. Tá? E na de baixo é exemplo de uma inflamação que não foi resolvida, como, por exemplo, em odontologia, a doença periodontal. Tá? Então você tem o início aqui de uma doença inflamatória, um processo inflamatório, e aí você tem várias células, e por algum motivo, no meio dessa bagunça toda, perdeu-se o controle. Tá? Perdeu-se o controle e o processo inflamatório virou um processo crônico e virou um abscesso, e a cicatrização errada, processo autoimune, e aí se perde tudo. E aí a pergunta é, como é que a gente joga esse processo de baixo aqui, de não resolução, para um processo de resolução? Tá? Bom, para vocês entenderem isso, eu vou voltar um pouco na bioquímica básica, tá? Vamos lembrar que todas as células do nosso corpo, tirando os neurônios, né, elas têm esses fosfolipídios de membrana, tá? É uma célula com lipídio e proteína, né? E essa membrana é estável, tá? Essa membrana é estável, mas ela é quebrada através da fosfolipase A2. A fosfolipase A2, ela só é liberada quando você tem um estímulo inflamatório, tá? Essa fosfolipase A2, ele vai nessa membrana celular e quebra as células, os fosfolipídios de membrana, tá bom? Para nossa sorte, para nossa fisiologia, a gente tem um mediador aqui, lipídico, chamado anexina, que ela estabiliza a fosfolipase A2. Tá? Então, quando você tem essa anexina aí estabilizando a fosfolipase A2, você não tem um processo inflamatório agudo. Tá? De repente, alguma coisa acontece, um estímulo acontece, e aí você tem a quebra do fosfolipídio de membrana em ácido araquidônico. E aí tem todo aquele ciclo que todo mundo conhece, todo mundo está careca de saber, que é os lipídios da prostaglandinas, né? E leucotrienos. Então, por um lado, você tem a lipoxigenase quebrando o ácido araquidônico em diversos leucotrienos, e a ciclooxigenase em diversas prostaglandinas, em tromboxano, em prostaciclina, tá? Só lembrando que prostaciclina é uma só, que tem gente que fala prostaciclina, mas é uma só. E aqui você tem toda a cascata da inflamação quando se quebra essa membrana. E para vocês verem quão importante são esses mediadores, aqui você encontra o papel de cada um deles em diferentes situações, tanto em processo fisiológico, como processo inflamatório, né? Por exemplo, vamos falar da prostaglandina F2-alfa. A prostaglandina F2-alfa, ela controla a broncoconstrição, tá? E bloquear ela, por exemplo, é uma maneira de asmáticos têm para controlar a asma. A contração uterina, por exemplo, olha que interessante. A prostaglandina, ela faz com que o bebê nasça, tá? Quando você tem trabalho de parto, você tem uma descarga de prostaglandina violenta, tá? E aí faz com que o útero se contraia e o bebê nasça, tá? Isso é um dos motivos que não se pode prescrever anti-inflamatório para a gestante no terceiro trimestre de gravidez. Porque você pode atrasar o trabalho de parto, tá? Porque você inibe prostaglandina, que é um dos principais uterotônicos, não uterotróficos, uterotônicos.
E para você ter uma ideia, a indústria farmacêutica pensou, bom, se prostaglandina ele induz o trabalho de parto, eu posso trabalhar com a prostaglandina e controlar o parto também. Então, no hospital, por exemplo, eles podem dar anti-inflamatório para atrasar o parto ou podem dar uma prostaglandina sintética para acelerar o parto. Essa prostaglandina sintética, o nome dela é misoprostol. Alguém já ouviu falar de misoprostol aí? O misoprostol, ele é o Cytotec, tá? Infelizmente, o que acontece? Quando você dá essa prostaglandina sintética, ele induz o trabalho de parto. Para você ver como é tão potente isso, a indústria farmacêutica, quer dizer, as pessoas começaram a usar Cytotec como abortivo, porque ele faz uma contração uterina tão violenta que ele espelha o que tiver dentro, tá? Até feto ou qualquer coisa. Tá? E aí, para vocês terem uma ideia, como mediador de inflamação de prostaglandina, principalmente, ele é importante não só em processo inflamatório que a gente vê todo dia. Esse é só um dos exemplos que a gente pode ficar aqui, poderia ficar aqui 1 hora conversando só essa tabela aqui. Tá? Então, aqui, eu vou mostrar. Então, quando a gente tem esse processo inflamatório, a gente tenta controlar ele, entendeu? Com anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? E aí, eu vou mostrar para vocês o mecanismo de ação de anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Então, eu vou pedir para todo mundo prestar atenção agora e não pisca, porque se piscar, não vai saber. Ó. Pronto, acabou. Tudo que vocês precisam saber sobre anti-inflamatório não esteroidais está aqui. Vou até voltar para quem perdeu. Ó, anti-inflamatório não esteroidais. É isso que faz. Ele simplesmente corta, inibe a enzima ciclooxigenase. Eu não vou entrar aqui no detalhe de COX-1, COX-2 e na possibilidade de um COX-3, mas ele inibe a ciclooxigenase e você não tem as prostaglandinas, as cascatas dos processos, dos mediadores inflamatórios no tecido, tá? Então é basicamente isso que você faz. Esse é o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Mas também a gente pode usar, em odontologia, na clínica, os anti-inflamatórios esteroidais, tá? Da mesma maneira, vamos voltar e vamos mostrar o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios esteroidais. Pronto. Basicamente, é muito parecido com os não esteroidais, com a diferença de que a inibição na cascata é 1 degrau acima. Tá? 1 degrau acima, ele não só inibe as prostaglandinas, como ele também inibe os leucotrienos. Que vamos pensar o seguinte, leucotrieno também é muito importante para a inflamação pulmonar. Leucotrieno B4 é o mais potente quimiotático que a gente tem no corpo, tá? Interleucina 8 e leucotrieno B4. Então, por exemplo, se a gente tem um processo inflamatório, quem traz os neutrófilos para o tecido é leucotrieno B4, tá? Então, às vezes a gente tem que lançar a mão de um anti-inflamatório mais potente, como os anti-inflamatórios esteroidais, para a gente controlar a inflamação do início, tá bom? E outra coisa que a gente tem que pensar, qual é a diferença entre não esteroidais e esteroidais? Primeiro, a potência, e segundo, lembrar, vamos voltar para a bioquímica de novo. Lembra que existem 4 tipos de receptores? Receptores iônicos, receptores proteína acoplada à proteína G, receptores tirosina quinase e receptores nucleares, tá? O iônico, ele é o mais rápido. É aquela resposta rápida, geralmente sistema nervoso central, gástrico, ele é de íons, ele troca rápido de íons e é um receptor muito rápido quando ativado. O acoplado à proteína G, ele já demora um pouco porque ele tem que ativar mensageiros secundários, tá? A tirosina quinase, ela demora um pouquinho mais porque ela tem que fosforilar as quinases e outras proteínas de dentro da célula. E o mais demorado é o nuclear, porque o agonista liga nesse receptor, o receptor vai para o núcleo da célula, lá ele faz a transcrição de proteína, a proteína sai e vai fazer sua ação. E ele demora um pouco, que é o caso dos anti-inflamatórios esteroidais. Tá? Então, se você for usar anti-inflamatórios esteroidais, a recomendação é 1 hora antes do procedimento que você vai fazer, porque aí você dá tempo para a produção de anexina, ou o que quer que você queira produzir. Tá? Por favor, Chico, se você quiser me interromper aí, farmacologia, quiser falar alguma coisa, só me... Tá tranquilo, Bruno. Manda bala. Bom, aí agora vamos para as pesquisas e estudos de resolução de inflamação. Explicando isso que eu acabei de explicar,
Vocês concordam que se eu der para o paciente uma dexametasona e uma aspirina, por exemplo, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, junto com qualquer anti-inflamatório esteroidal, vai ser um tratamento errado? Vai ser redundante? Porque se eu estou bloqueando a cascata aqui em cima, o que a aspirina vai fazer nesse complexo aqui? Nada. Se você pensar na plausibilidade biológica, não tem sentido nenhum você prescrever um corticoide junto com uma nimesulida, com uma meloxicam, o que quer que seja. Tá? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque você está cortando a cascata aqui em cima, no teto do processo. Tá? Ok, pensando isso, um grupo de pesquisa em 2002, liderado por Mauro Perretti e orientado por Charles Serran, isso aí foi feito na Inglaterra, em Londres, eles fizeram um experimento chamado Air Pouch. Tá? Esse experimento é um experimento clássico em farmacologia. Para quem quer estudar qualquer medicamento, seu poder anti-inflamatório, esse é um dos melhores modelos que se tem. Como é que se faz? Pega um animal, você injeta ar no subcutâneo, aí forma esse balão nas costas do animal. Tá? Esse balão ele fica aí por uma semana, então o animal ele encapsula esse balão de ar. Depois de uma semana você vai lá e injeta nesse espaço vazio qualquer mediador que induz inflamação. Pode ser LPS de membrana de bactéria, pode ser zimozan, por exemplo. O que acontece? O sistema imunológico do animal ele vai jogar neutrófilos para esse tecido, para esse vácuo, né? E depois de uma hora você vai lá, lava esse balão e você conta quantas células tem lá. Quanto mais células você tem, maior o seu processo inflamatório induzido. E quanto menor célula, obviamente, se você está usando uma droga, a droga funcionou melhor como anti-inflamatório. É um clássico da farmacologia, de estudo em farmacologia. Tá? E aí, esse grupo estava fazendo um estudo sobre anti-inflamatórios e eles usaram como modelo controle o dexametasona e aspirina. Só que eles observaram uma coisa bem interessante. Olha só, o zimozan, quando ele é colocado nesse espaço, ele induz muita quantidade de neutrófilo nesse espaço. O zimozan é um pró-inflamatório, tá? Ele induz a quimiotaxia de neutrófilos. Quando eles trataram com dexametasona, olha só o resultado. O resultado diminuiu quase 50% do processo inflamatório, do número de células que migraram para o tecido. Tá? Quando eles trataram com aspirina, a aspirina diminuiu, mas não foi estatisticamente significante. Esperado, porque a aspirina não é um bom anti-inflamatório. Todo mundo sabe que a aspirina você tem que usar doses muito altas para você ter uma resposta anti-inflamatória razoável. E não é a droga de escolha, e eu duvido aqui que algum dentista do grupo receite aspirina para o seu paciente. Só que quando eles juntaram dexametasona e aspirina junto, eles viram que a potência anti-inflamatória aumentou muito mais. E aí, eu ouvi isso, eu trabalhei com o Charles Serran depois, né? Eu vi várias palestras dele, conversei com ele já, e o Mauro Perretti, eu vi a palestra ele contando dessa história. Ele pediu para o técnico laboratório e falou, isso aí tá errado, refaz o experimento. O técnico laboratório refez o experimento, deu o mesmo resultado. E ele falou, não é possível. Eu estou bloqueando a cascata aqui no alto. Como é que você bloquear a cascata mais embaixo, a resposta é maior? Não devia ter nada mais embaixo. E eles foram estudar a fundo o que estava acontecendo. E eles viram que a aspirina, quando ela é livre e não tem ciclooxigenase para inibir, basicamente, ela forma um subproduto, que eles deram o nome de lipoxina 4. Um subproduto endógeno, tá? E que esse subproduto, ele liga no receptor, no mesmo receptor que a anexina se liga. Então, na verdade, o que eles descobriram foi que você tem a capacidade de produzir o seu corticoide, não como corticoide, né? Porque a gente, logicamente, a gente produz corticoide, mas um anti-inflamatório endógeno também. E esse anti-inflamatório pode estar envolvido com a resposta de por que a gente cronifica um processo inflamatório e por que a gente resolve um processo inflamatório. E aí eles pensaram, bom, vamos pegar essa lipoxina, tentar fazer ela em laboratório e vamos estudar com diversos modelos inflamatórios, tá? Pra você ter uma ideia, esse paper foi publicado na Nature, não preciso nem dizer a importância desse jornal,
E eles viram no estudo que essa lipoxina 4 não só diminui a infiltração de polimorfos nucleados, como também diminui mediadores inflamatórios, pró-inflamatórios. Tá? Aí começou a festa do estudo na lipoxina. Né? Aí eles patentearam a lipoxina e começaram a estudar em diferentes modelos celulares e viram que lipoxina é impressionante em termos de potência anti-inflamatório e como ela, em diversos sistemas, ela tem um papel importante. Tá? Vamos pular aí 10 anos no tempo. Tá? Depois de descobrir as lipoxinas, que está aqui embaixo do ômega 6, se descobriram que tem outros mediadores de resolução da inflamação, conhecidos como as resolvinas E, as resolvinas D e as neuroprotectinas. Qual a diferença entre a lipoxina e as resolvinas? A diferença é a fonte dela. Tá? As lipoxinas, eles são subprodutos do mesmo processo das prostaglandinas e leucotrienos, que tem como base o ômega 6. Tá? E essas outras resolvinas, que são muito mais potentes que as lipoxinas, elas vêm de um subproduto chamado ômega 3. Tá? E aí começou a entender por que pessoas que têm alto consumo de ômega 3 têm menos doença cardiovascular. Porque o ômega 3, quando ele é quebrado em mediadores lipídicos, ele tende a ir mais para a resolução da inflamação que para a indução da inflamação. Tá? E aí começou a ver a importância do ômega 3 em doenças cardiovasculares, por exemplo. Então, se alguém perguntar para você por que o ômega 3 é um bom, falam que é anti-inflamatório, falam que melhora a doença cardiovascular, a resposta está aí. Porque o subproduto dela é somente mediador que resolve inflamação, não que induz inflamação, diferente do ômega 6. Aonde você encontra o ômega 6? Em batatinha frita no McDonald's, todas aquelas coisas que a gente não deveria comer, mas come, né? Ômega 3 encontra em peixe, algumas folhas que a gente vai dizer mais para frente. Então, eles perceberam que tem uma sequência o processo inflamatório que resolve. A sequência você tem um início com a produção de prostaglandinas e leucotrienos, depois você vai para as lipoxinas e depois para as resolvinas e resolve a inflamação. E essa sequência, ela segue uma atrás da outra. Por isso que esses mediadores não foram chamados mediadores anti-inflamatórios. Eles foram chamados mediadores pró-resolução da inflamação. Porque eles não impedem o processo inflamatório, simplesmente eles resolvem um processo inflamatório já estabelecido. E uma pergunta que surge é, como é que o corpo tem tanta consciência de que momento liberar esses mediadores? Né? Olha que interessante, o corpo começa a ter uma resposta inflamatória, quando a resposta inflamatória começa a ficar não controlada, o corpo vai lá e libera outros mediadores para controlar a inflamação e para resolver a inflamação. Tá? E como é que o corpo faz isso? Outra descoberta que fizeram é que você precisa do neutrófilo para produzir resolvinas. Tá? Olha que interessante. Você produz resolvinas em duas condições. Eu vou mostrar aqui nesse desenho de cima aqui. Então você pega ômega 3, você quebra ácido eicopentenoico e através da COX-2, essa COX-2 pode ser tanto COX-2 ativada pela aspirina, quer dizer, inibida pela aspirina. Olha o papel da aspirina aí, que eu tinha falado antes. Tá? Ou pode ser também a proteína de membrana P450, de bactéria. Né? Então, quer dizer, não só a COX-2 da inflamação, mas como bactéria também induz um intermediário que precisa do neutrófilo, da 5-lipoxigenase do neutrófilo para produzir o produto final. Então, para esses mediadores serem produzidos, eles precisam de ou COX-2, ou membrana bacteriana, ou neutrófilo. E em que situação você encontra isso? Em situação de infecção ou processo inflamatório. Então, olha que mecanismo inteligente do corpo humano fazer dessa maneira, né? E aí, a gente tem dois receptores, basicamente, ele se liga no mesmo receptor de leucotrieno B4 e um QMR23, que a gente vai conversar um pouco mais sobre ele mais para frente.